Bom, então dando sequência aqui às orações, chegamos na parte final, né? Estudamos as orações coordenadas e as subordinadas substantivas e agora chegamos nas adjetivas e as adverbiais, tá? Então vamos aqui falar das primeiras adjetivas, que elas são menor, tá? Que os tamanhos delas é só duas, né, digamos. Então, primeiras orações subordinadas adjetivas são restritivas e explicativas, tá ok? Então, depois a gente trata das adverbiais, que são 9. Aqui só são duas, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o que ele pode ser uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Quando for conjunção integrante, a gente classifica nas substantivas, que são objetivo direto, objetivo indireto, completiva nominal, enfim. Quando é um pronome relativo, ou vai ser uma oração restritiva ou explicativa. Isso vai depender da vírgula, tá? Primeiro a gente analisa aqui, o homem que é inteligente admira a vitória. Se eu não coloquei vírgula, né, primeiro a gente tem que ver se o que realmente é um pronome relativo, tá? Vamos ver. O homem, isso. Não posso substituir por isso, então não é uma conjunção integrante. O homem, o qual é inteligente, eu posso substituir por o qual? Posso, então é um pronome relativo porque ele faz relação ao substantivo homem, tá? Então, se eu tiro a vírgula, se eu não coloco vírgula aqui, significa que eu estou restringindo. Somente o homem que é inteligente admira a vitória, o que não é inteligente não admira. Então, trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Explicativa, o homem, vírgula, que é inteligente, vírgula, admira a vitória. Tá? Eu estou generalizando, explicando, todo homem é inteligente. O homem que é inteligente, o qual é inteligente, né? Tem que ver que esse que é um pronome relativo. O homem que é inteligente admira a vitória. Todos os homens são inteligentes, com a vírgula. Sem a vírgula, somente o homem inteligente admira a vitória. Tá? Então, se eu tiro a vírgula, eu restrinjo. Se eu tiro, eu restrinjo. Né? Aí eu uso para decorar mais fácil. Né? Tudo que é retirado, né, uma sala de aula restrita, uma parte foi retirado. Restringiram só aqueles números X de alunos. Tá? Se for retirado, eu restringo. Então aqui, eu tirei a vírgula, está restrita a ideia. O homem que é inteligente admira a vitória. Somente os inteligentes. Os outros não. Eu coloco a vírgula, eu generalizo. Todo mundo é inteligente. O homem que é inteligente admira a vitória. Todos os homens são inteligentes. Eu só coloquei uma explicação ali, uma explicação óbvia. Tá? Então, como que eu sei que é uma oração subordinada adjetiva? Porque é introduzida por um pronome relativo. Como que eu sei que é restritiva? Não tem vírgula. Como que eu sei que é explicativa? Tem vírgula. Só isso. Certo? Então, passaremos para a última parte, que são as adverbiais, tá? Então, para falarmos das adverbiais, elas são 9. Peço um segundinho para vocês. Ok. Estava olhando ali, a minha câmera, às vezes, ela me trai, né? Como aconteceu na aula passada, eu faço toda a aula e vou olhar, não estava gravando. Tá, então, por isso eu dou essa olhadinha ali para não perder uma aula toda. Conformativa. Não, ainda não, né? Vamos aqui. Tá? Saí ali e acabei me perdendo no quadro aqui. Tá, então falamos das adjetivas, né? Vamos com calma. Agora as adverbiais, tá? As adverbiais. Então, as adverbiais funcionam como um advérbio da oração principal. Esse é o nome, tá? Quando que ela vai ser causal? Ó, já que está chovendo, vamos dormir. Já que está chovendo, vamos dormir. Então, aqui, ó, esse já que, ele indica uma oração causal, tá? O já que é uma conjunção aqui. É uma locução conjuntiva. Locução é quando tem duas palavras, duas ou mais, representando uma conjunção ou uma preposição, no caso locução prepositiva, locução verbal. Tá? Então sempre quando vocês ouvirem ou lerem esse termo locução, é duas coisas. Tá? Ok, então lembre da explicativa, a coordenada explicativa que eu falei da outra aula?
para não confundir com a subordinada causal, então a explicativa é uma possibilidade ou uma ordem, tá? A causal, ela poderia estar assim, ó, vamos dormir porque está chovendo. Aí vocês iam confundir com a explicativa. Aí eu digo, está chovendo, é um fato, não é uma suposição, não é uma ordem. Tá? Por isso que é causal e não explicativa. Tá? Agora se eu falasse aqui, ó, vamos dormir porque parece que vai chover, aí seria explicativo. Tá? Uma possibilidade. Comparativa. Faço meus versos como as abelhas fazem o mel. Então aqui o como é uma conjunção comparativa, assim como o já que é uma conjunção condicional. Tá? É uma conjunção, termos que ligam duas orações. Tá? Então toda essa oração aqui, ela está introduzida por uma conjunção comparativa, se chama oração subordinada adverbial comparativa. Tá? Condicional. É uma condição, ó. Se queres meu carro, primeiro faça a CNH, faça a Carteira Nacional de Habilitação. Então esse se aqui é uma conjunção condicional, ela introduz uma oração condicional. Se isso acontecer, vai acontecer isso. Tá? É uma condição. Na condição de você tirar a carteira, eu empresto o carro. Tá? Ok? Conformativa agora. Conformativa, ela dá a ideia de conforme. Olha aqui, ó. Ele queimou as fotos como a esposa quis, ó. Conforme a esposa quis, tá? Da forma que a esposa pediu. Então, oração subordinada adverbial conformativa. Ela dá a ideia de conformidade. Consecutiva, a ideia de consequência. Bebeu tanto que não conseguiu caminhar. Tanto que, tá? Tanto que, tão que, tá? Essas orações aí, essas conjunções introduzem orações consecutivas, tá? Não precisa nem olhar para classificar. Se apareceu tanto que, tão que, é oração consecutiva, tá? Final, é a finalidade, tá? Foi preciso sofrer para que entendesse tudo. Foi preciso sofrer com a finalidade de entender tudo, tá? Para que, a fim de que, tá? Esse tipo de conjunção aqui introduzem essa oração subordinada adverbial final. Proporcional. À medida que, essa conjunção aqui introduz uma oração subordinada adverbial proporcional, né? À medida que o tempo passa, o vinho fica mais caro. A proporção que o tempo passa, o vinho fica mais caro. Concessiva é uma concessão. Embora eu a ame, terei que deixá-la. Embora eu a ame, terei que deixar. Embora, apesar de eu não gostar de matemática, irei à aula. Tá? É uma concessiva, uma concessão, da ideia de contrário. Tá? Oração subordinada adverbial concessiva, esse é o nome. Tá? Se o verbo tiver no gerúndio, por exemplo, que eu expliquei na aula anterior, será oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio, ou infinitivo, ou particípio, conforme a forma nominal. Tá? Temporal. A nossa última aqui, eu cheguei quando ela estava saindo. Então, oração principal aqui, né? Eu cheguei, e a conjunção aqui, ela introduz a oração subordinada. Então, quando ela estava saindo, no momento, então é o tempo que aconteceu aquilo ali. No momento que ela estava saindo, eu cheguei. Quando ela estava saindo. Então, sempre temporal ela fala de tempo, tá? Então, essas são as orações subordinadas que a gente passou aí dividindo em algumas aulas. Coordenadas, as 5 aquelas, as subordinadas, que se dividem em 3 grupos, né? As substantivas, que tem a objetiva direta, indireta, completiva nominal. As adjetivas, que são restritivas e explicativas. E as adverbiais, que são essas 9 aqui. Tá? Então, esse conteúdo de orações
se encerra aqui, essa parte bem complexa da língua portuguesa. Espero que vocês tenham aprendido, tá certo? Se encontramos no próximo vídeo.